If you don't wanna see me, então, vamos lá, pessoal? Seno da soma e diferença de dois arcos. Então, bora lá, né? Então, olha só. O conteúdo de vocês, a gente vai falar de seno. Amanhã, a gente vai falar do cosseno, tá bom? Então, são todos conteúdos fáceis, não é muito difícil. É só usar a fórmula, muito fácil essa fórmula. E tem uns exemplos aqui para eu explicar para vocês. Bem parecido com a lista de vocês, tá bom? Aqui, quando eu falar em soma, essa é a fórmula. Quando eu falar em diferença, essa é a fórmula, tá? E eu coloquei aqui a minha tabelinha, né, de ângulos notáveis, igual tem lá na lista de vocês também. Porque eu vou explicar a vocês usando essa tabela para resolver os exemplos. Ou a calculadora para resolver os exemplos. São duas opções para vocês escolher qual que vocês acham mais fácil, tá bom? Então, eu vou explicar nas duas. Então, eu vou colocar aqui no cantinho pra gente iniciar. Bora lá iniciar a nossa explicação. Primeiro, vamos começar com seno de 15 graus. Seno de 15. Aí, você vai lá na tabela, dá uma olhada nesses ângulos e pensa. 15 graus dá quem aqui, hein? Pensa comigo. 45 menos 30 dá, tá? Não dá? Então, vamos usar esses? 45 menos 30, que dá 15. Então, a gente já viu que vai ser uma diferença, né? Vai ser uma subtração. Deixa eu trocar de caneta, essa caneta rosa é horrível. Então, eu tenho quem? Que 45 tirando 30 dá 15. Então, se 45 tirando 30 dá 15, é o que eu quero aqui. Então, nós vamos usar a diferença, tá? Então, seno de 45 menos 30 é igual. Vamos para a fórmula da diferença? Olha ela aqui, ó. Diferença. Seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo, cosseno do primeiro. Bora fazer desse jeito. Seno do primeiro número vezes cosseno do segundo número. Menos seno do segundo número vezes cosseno do primeiro número. Então, tá aqui montadinho pra nós, ok? Agora, vamos resolver isso. Eu vou resolver esse primeiro exemplo aqui. Se eu vou até dividir aqui no meio, a gente vai resolver aqui, ó. No cantinho de cá, a gente vai fazer ele utilizando a tabela. Então, é uma opção de responder. E de cá, a gente vai fazer ele utilizando a calculadora, tá? Então, calculadora de cá, tabela de cá. Então, vamos resolver usando a tabela. Primeira coisa, seno de 45 vale quanto? Pega ela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, a gente vem aqui e coloca aqui, ó. No lugar desse número, a gente vai colocar aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2 vezes, que aqui dá a fórmula. Cosseno de 30 agora. Cosseno de 30 vale quanto? Tabela. Cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Então, aí você vem aqui e coloca aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2. Agora, o menos da fórmula, que tá aqui. E agora, seno de 30, vale quanto? Tabela. Seno de 30. Meio, né? 1 sobre 2. 1 sobre 2. Vezes, que é da fórmula. Cosseno de 45 agora. Vamos procurar aqui. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Aí, você vem aqui e coloca aqui, ó. Raiz de 2 sobre 2. Vamos resolver essa multiplicação? Quando você tem uma multiplicação de fração, é numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, tá? Raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3, você multiplica lá dentro. É o mesmo que 2 vezes 3 e põe dentro de uma raiz, porque as duas são raízes quadradas. 2 vezes 3 é 6. E agora, 2 vezes 2? 4 menos... Fazendo a mesma coisa aqui, ó. Numerador, numerador, denominador, denominador. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Denominador igual, coloca um número só e copia lá em cima. Raiz de 6 menos raiz de 2. Então, tá aqui já. Essa daqui já é a nossa resposta final. Agora, vamos fazer utilizando a calculadora? Bora lá, então. Então, utilizando a calculadora, tô com ela aqui do lado, fui buscar ela. Bora lá. 145, nós vamos fazer direto. Já tá montada aqui, né? Vocês montam essa parte, depois pega a calculadora para resolver. Primeira coisa, 145. Ó,
O seno é o sim na calculadora, tá? De 45 igual 0,7. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó. 0,7 vezes o cosseno de 30. Então, a gente pega aqui a calculadora de novo. Cosseno, que tá aqui do lado do seno, de 45. 0,7 também, tá? Opa, eu escrevi 45. É cosseno de 30, ô cabeça. Cosseno de 30 é igual 0,8. Nós vamos usar só o 8, tá bom? 0,8 menos da fórmula. Agora, vamos lá. Seno de 30. Então, é sim de 30. Opa, de 30 igual 0,5. Aí, você vem aqui, põe aqui. Vezes, né, da fórmula. E agora, cosseno de 45 na calculadora. Então, cosseno de 45 igual 0,7. Aí, você vem aqui e põe ele aqui, ó, 0,7. Esse vezes esse dá quanto? Vamos na calculadora? 0,7, 0,8. 0,7 vezes 0,8 igual 0,56. 0,56. 0,56. Menos o da fórmula. E agora, esse vezes esse dá quanto? Calculadora. 0,5 vezes 0,7, né? Que tá aqui, é igual 0,35. Aí, você vem aqui e coloca ele bem aqui, ó, 0,35. Esse menos esse. Pega a calculadora e faz 0,56 menos 0,35. 0,21. 0,21. Essa é a nossa resposta. Mas, tia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem, esse aqui é o número decimal dessa fração aqui. Quer ver como? Então, gente, olha só, pra você ver tanto que a resposta, ela é sim a mesma. Vamos fazer aqui, raiz de 6 é igual 2,4, né? Agora, a raiz de 2 igual 1,4. Então, vamos colocar aqui, 2,4 menos 1,4. Dá 1. Então, aqui em cima já deu 1. E 1 dividido por 4? 1 dividido por 4. 0,25, tá vendo? Dá uma resposta aproximada, por causa daqui tanto de número que eu ignorei. Então, sim, fazer pela calculadora assim, ou fazer assim, usando a tabela, vai dar a mesma resposta. Fica a escolha de vocês, tá bom? Lembrando que é necessário montar aqui primeiro para depois resolver. Não vale fazer direto na calculadora aqui. É necessário você usar a fórmula sim para depois você resolver, tá? Então, tá aí. Vamos pro próximo exemplo? Bora lá, né? 135. Como que resolve isso, tia? Primeira coisa, a gente vai olhar 135, ele vai dar quem aqui, se eu somar? 45 com 90 dá, né? 135. Então, vamos usar eles? Então, a gente já viu que vai ser uma soma, né? Uma soma de 90 mais 45. Porque essa soma, ela dá 135, que é o que tá aqui. Então, bora fazer essa soma. Então, eu tenho quem? Se é a fórmula da soma, a gente vai utilizar agora, aquela hora a gente usou da diferença. Agora, nós vamos usar a da soma, tá? Seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do segundo, cosseno do primeiro. Então, olha aqui comigo, ó. Seno de 90 mais 45 é igual seno do primeiro número vezes cosseno do segundo número, mais seno do segundo número, que é 45, vezes cosseno do primeiro número, que é 90. Aí, montamos. Eu vou fazer usando a tabela, você já entendeu como que usa a calculadora, é só pegar a calculadora aqui agora e tirando as respostas. Aí, multiplica as duas aqui, multiplica aqui, para depois somar no final. Mas, como eu vou fazendo usando a tabela, vocês vão acompanhar comigo agora usando a tabela, tá? Que a maioria dos exercícios que vem, aquelas avaliações externas, vem com a tabela, tá bom? Então, vamos fazer usando a tabela aqui agora. Primeira coisa pra gente fazer usando a tabela, vamos olhar aqui. Seno de 90. Seno de 90 aqui vale quanto? 1. Aí, você vem aqui e coloca o número 1 aqui. Vezes cosseno de 45. Cosseno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2. Mais da fórmula.
Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Vezes. Agora é cosseno de 90. Cosseno de 90. Zerou. Então, aqui é 0. Tá aí. Agora, para me resolver uma multiplicação de um número inteiro com uma fração, eu coloco o número 1 embaixo, tá? Pra ficar mais fácil vocês entenderem. Aí, multiplica numerador e denominador. 1 vezes raiz 2. Raiz 2. 2 vezes 1, 2. Mais. Raiz 2 vezes 0. 0, né? Todo mundo sabe que é 0, né? 2 vezes 1, 2. Qualquer coisa que eu dividir por 0 é 0, então anula. Qualquer coisa somada com 0 é ela mesma, porque 0 ele não acrescenta e nem tira, né? Ele é um nada, ele não tem nada. Então, tá aqui a resposta final. Raiz de 2 sobre 2. Ok? Vamos para a próxima, que é o 165, o próximo exemplo. Vou explicar para vocês. Vamos ver quem que vai dar esse ângulo aqui de 165 graus. 165. Quem que eu vou utilizar? Aqui dá 150. Aqui dá 75. Aqui dá 105. E é só 2 ângulos que pode somar, tá? Não pode juntar 3, não. Mas eu sei que o ângulo de... Opa, cadê minha folha? Que o ângulo de 165, ele é o quê? Ele é uma subtração. Se eu tirar 180 daqui, ele vai dar. Porque aqui a gente não pode somar mais de 2, tem que ser só 3. Mas se eu fizer isso daqui, vamos supor que para dar 165 tem que ser 3 ângulos. 3 dá. Mas eu não posso, eu posso dar só 2 ângulos. Então, eu posso fazer isso daqui, ó, quando acontece esse tipo de caso. Eu pego 180, tiro dele. 180 menos ele, sobra 15. Faz a conta aí quem tem dúvida, ó. 180 menos 165. 15. 15 graus. O de 15 graus eu sei usar. Porque o seno de 15 graus, ele é quem? Ele não é 45 menos 30, que é o primeiro exemplo que eu mostrei pra vocês aqui? É o 45 e o 30? Então, esse senhor aqui, ele é o 45 menos o 30. A gente fala isso aqui de arco coincidente. Quer dizer o quê? Que o 165 é a mesma resposta de 15 graus, tá? Então, esse aqui a gente já resolveu no exercício anterior. Ele vai dar a mesma resposta. Então, se ele vai dar a mesma resposta, ele deu quanto aqui? Raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Não precisa montar a conta, ele vai dar a mesma coisa. Ou você usa 0,21. Tanto faz, tá? Vamos colocar aqui. Se eu fiz usando a tabela, ele deu raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Se eu fiz usando a calculadora, ele deu 0,21 aproximado, tá? Quer a contraprova? Pega aqui agora. Tira aqui agora, ó. Seno de 165. 0,25, viu? Que deu aproximado. Ele dá essa resposta exata aqui dessa divisão. Então, nesse caso aqui, como já está respondido anterior, você usa a mesma resposta. Que dá a fórmula, tá? Eu não posso fazer igual a prova que eu fiz agora para vocês diretão. Eu não quero que vocês façam isso, porque é necessário vocês conhecerem essa fórmula, que ela é muito utilizada. Ela facilita muito a vida de vocês quando estiver fazendo uma prova, uma avaliação externa, um Enem, sei lá, um vestibular, a gente não sabe, né? Mas tá aqui, essa daqui é a folhinha, né? Pra gente poder utilizar, essas daí são as fórmulas. Elas estão na lista de vocês. A tabela também tá lá na lista de vocês, fica à vontade. Qualquer dúvida me procura, tá? Então, boa atividade que eu tô disponível para tirar dúvidas.